Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a este evento, a este encuentro fraterno que va a tener lugar, que vamos a compartir en la tarde de hoy, que como sabéis va a hace parte de la celebración del aniversario de la publicación del libro de los espíritus. Yo quiero darle la bienvenida y mostrar toda la gratitud a nuestro querido Charles Kemp, que es quien se va a encargar eh, tan fenomenalmente como lo hace siempre de traernos, de acercarnos la figura de Allan Kardec, porque si bien es verdad que la obra es magnífica, es la obra, el pilar de la doctrina espírita, conocer en este caso al autor, conocer en este caso a Allan Kardec como colaborador imprescindible de la espiritualidad, nos hace entenderla mejor, valorarla más y conocerla con mayor profundidad. Necesitamos profundizar mucho en la figura del maestro de Lyon. Así que, pues daros las gracias a todos. Estoy convencida de que vamos a tener una tarde estupenda. Vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación, de estas enseñanzas, de estas informaciones que Charles nos va a dedicar. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeras para la lectura de armonización, la presentación y nos vemos después. Gracias. Buenas tardes, bienvenido Charles Kent. Como anticipo al tema de la conferencia de hoy, me gustaría realizar una breve lectura de una carta dirigida al señor Petier. Se me oye bien, ¿verdad? ¿Se me Sí, se oye? te oye muy bien, Perfecto. Ani. Es que como hay tormenta, tenía miedo de que no. En ella, Kardec le refiere al señor Petier la llegada del primer ejemplar del Libro de los Espíritus y cómo surgieron las investigaciones que dieron lugar a la concepción del libro. Y dice así: Señor Petier, tengo la honra de enviarle anexo un ejemplar del Libro de los Espíritus, si tiene a bien aceptar el homenaje. Siempre recuerdo que le debo mi conversión inicial al espiritismo. Su noble carácter y vasto saber me inspiraron confianza en su acreditada opinión. Una vez encaminado, entreví en los fenómenos desde el primer instante una ciencia que no podía ser adquirida sino por estudios serios. Yo los hice con toda la conciencia y perseverancia, bajo la dirección de espíritus que se dignaron ser mis profesores. Y es el fruto de sus enseñanzas que entrego a la publicidad. Alentado por verdaderos y sinceros adeptos, solo espero que no me falte su concurso para la propagación de un libro que puede, pienso yo, contribuir para divulgar la verdad y disipar muchas prevenciones. De esto y mucho más nos hablará nuestro conferenciante de hoy. Doy paso a Cristina para que nos haga la presentación. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Anne. A ti. Bueno, pues Charles, bienvenido. Estamos, ya sabes, que te queremos mucho en esta casa y aunque ya la mayoría de nosotros te conocemos, te voy a presentar, ¿vale? Tu trayectoria en el espiritismo. Entonces, bueno, Charles nació y vive en Francia, está casado y tiene un hijo. Es ingeniero formado en l'École nationale supérieure des mines de París. Su primer contacto con el espiritismo fue en 1986. Es trabajador en el movimiento espírita francés desde 1991 y a nivel internacional desde 1994. Fue miembro del comité de organización del Cuarto Congreso Espírita Mundial de París en el año 2004. Miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional de 2004 a 2016. Secretario General del Consejo Espírita Internacional de 2012 a 2016 y responsable de la Coordinación Europea del Consejo Espírita Internacional de 2007 a 2018. Es miembro del Movimiento Espírita Francófono desde 2014, miembro del Comité de Redacción de la Revue Spirit y miembro del Grupo de Trabajo de la Enciclopedia Espírita.
También fue presidente de la Federación Espírita Francesa durante 4 años. Actualmente diriges el Centro de Études Spirit Léon Denis en Thann, en Francia, desde su fundación en 1997. Así que nada, bienvenido Charles, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, Buenas tardes a todos e todas. É uma imensa alegria sempre, né? Esta colaboração, né, entre um Centro de Estudos Espírita Léon Denis em França com o Centro Léon Denis aqui aí na Espanha, né? E nós outros, né? Para nós outros é uma imensa satisfação e agradecemos novamente pela oportunidade e pela invitação, né, que aceitamos sempre com muito gosto para falar deste tema, né, que é a correspondência de Kardec, né, e suas comunicações desde o mais além, né? Pronto, para iniciar, sabemos, né, o aniversário deste ano, né, de 18 de abril, foi 168 anos, né, que apareceu a primeira edição, né, do Livro dos Espíritos em la Livraria Dontu, no Palais Royal em Paris, né? E já passaram então 168 anos, né? E mesmo depois de tantos anos, né, ainda apareceram, né, han aparecido vários cientos de documentos originais de Allan Kardec sobre Allan Kardec, né? E me perdona, é realmente uma imensa satisfação, uma imensa surpresa, né, de ainda poder encontrar estes documentos depois de tanto tempo, e se iniciou um trabalho colaborativo a nível internacional, inclusive ajudado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Brasil, que organizou um portal, né, em 2020, de onde todos esses documentos serão digitalizados, imagem de alta definição, transcritos, né, em la língua original, que é o francês, e também traduzidos para outras línguas, né? A primeira língua de tradução é o português. Já tem alguns trabalhadores de língua hispânica, né? Por exemplo, nossos irmãos da Argentina, e o projeto, né, é para continuar, né, internacionalizando estes documentos, colocando-os à disposição do mundo inteiro e em todas as línguas, né? É muito trabalho, né? Até agora se han publicado cerca de 350 documentos, né? De um total que passa aos 2.000, né? Então, já é um bom início, né? Mas ainda há muito para fazer. É claro que em la triagem dos documentos, né? Quais são os mais importantes pelos quais se empieza, né? Foram hechos as cartas, né? As cartas escritas por Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis Arrivai, endereçadas para Amélie e outros, né? Uma das quais foi leída na introdução desta reunião, porque são os documentos que realmente nos mostram quem era Hippolyte Arrivai, quem era Allan Kardec em la intimidade, de uma certa maneira, né? Possibilitando-nos conhecê-lo melhor. Então, vou começar por a primeira carta, penso que eu já mencionei na charla anterior, podem ver aqui na tela, não? A primeira carta que Hippolyte Léon Denis Arrivai escreveu para sua novia Amélie Boudet em 13 de agosto de 1831. Podem ver, né, que antigamente não tinha envelopes, né?
Era uma hoja de papel que, uma vez dobrada, né, continha o texto que podem ver à direita, né, e do outro lado, uma vez cerrado com um pouquinho de cola, podia-se ver o endereço, né, e inclusive os carimbos de los correios, né. E podem ver aqui, né, Mademoiselle Amélie Boudet, chez Monsieur Boudet, né, em casa de Senhor Boudet, em Château de Loire, que é a cidade, Sarthe, que é o departamento, como chamamos aqui na França, que é a região, né? É uma região que fica a cerca de 150, 200 quilômetros de Paris, onde morava, então, os padres de Amélie Boudet, e Amélie Boudet também morava na casa com os padres. E podem ver aqui, então, a carta, né, Mademoiselle, e aqui embaixo tem a parte final, né, com a firma, né, HLD Rivai, né, professor de instituição. E eu transcrevi e traduzi parcialmente para podermos descobrir juntos. Momentito, eu tenho um problema com a tela. Está melhor. Ok. Senhorita, mi madre acaba de receber a resposta de seu padre a la petição que lhe hice por seu intermédio. Me apresuro a aproveitar este permisso que me ha concedido para expressar-lhe diretamente toda a alegria que me ha proporcionado este consentimento e lo feliz que seria se sua determinação personal correspondiera a minhas expectativas. Então, nesta época, não se podia escrever assim, né? Mesmo para sua novia, tinha que solicitar a autorização de los padres. Então, a madre de Hippolyte solicitou a autorização do padre de Amélie, e o padre de Amélie respondendo, dando a autorização, ele então escreveu esta carta diretamente para ela, né? Lhe confesso que me atrevo a crer-lo um pouco, né? É uma solicitação em casamento, né? Se sua determinação personal correspondiera a minhas expectativas. Lhe confesso que me atrevo a crer-lo um pouco por la carta de seu padre e também por lo que me informaram as senhoras Musset e Boisset, né? O padre estava bem entusiasmado, né? E as senhoras Musset e Boisset eram vizinhas em Paris, né? Amigos da família Rivai, e também eram amigos da família Boudet, que, quando viajavam para Paris, estavam hospedados em la casa de senhora Musset, que era muito cerca da Rue de Vaugirard, né, onde funcionava o instituto, e também da Rue de Sèvres, onde se transferiu o instituto justamente nesta época de agosto de 1831. Vamos continuar. Esta esperança, senhorita, aviva aún mais mis desejos de que llegue o momento em que pueda expressar-lhe em persona as esperanças de felicidade que deposito nesta união. Muito claro, não? Aunque solo he tenido el placer de verla uma vez, vejam só, né? Solamente se encontraram, né, presencialmente uma vez, né? Esta única entrevista me convenceu de que estas damas não han exagerado em absoluto al pintarla com tão buenos colores. Espero sinceramente que nenhum obstáculo retrase o cumprimento de meus desejos. Então, vocês podem ver aqui, né? Quem não gostaria de receber uma carta assim, não? Não lhe surpreenderá que não encontre nesta carta o estilo que se suele emplear em tales ocasiões. Confieso que não tenho experiência em isto e que não estou disposto a fazer demonstrações enfáticas cuja realidade a menudo se baseia em um sentimento demasiado fugaz. Prefiero a estas vanas demonstrações a expressão de uma estima mútua, a única capaz de assegurar uma felicidade duradeira, protegida del tempo e las vicissitudes. E me atrevo a crer
que compartem mi sentimento e que nossos padres verão com maior satisfação uma união fundada em tales cimientos. Le asseguro, mademoiselle, que encontrará em mi madre e mi tio pariente que lhe queiram como uma hija e que esperam com igual ânsia o cumprimento de seus votos com sua chegada. Madame Musset me invita a juntar a esta carta detalhes sobre mi nome, idade, etc., para que seu padre pueda ter acesso à informação necessária para os trâmites que deverá realizar em sua região. Então, podemos ver aqui, né, o estilo aberto, né, simples, conciso, franco e direto, né, sem máscara, sem nada, né, que é a característica de Hippolyte, né, que se tornou depois Allan Kardec, né, e que tive o assentimento, né, a aceitação por Amélie, né. Também, né, enviando os detalhes, porque penso que até hoje, ainda é assim, pelo menos na França, quando duas pessoas querem casar, né, tem que ter uma ficha, né, na prefeitura de la cidade de onde a noivia e o novio moram, para que, se alguém tinha alguma objeção, né, poderia manifestar-se, não? E nesta época também havia estes procedimentos. E podem ver aqui, então, a imagem da carta, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Podem ver aqui Hippolyte escrito de uma maneira como Kardec ele mesmo escreveu, né? Porque Hippolyte tem umas 3, 4, 5 maneiras diferentes de escreverlo em francês. Lá que ele utilizou é esta, né? E também é lá que consta em la certidão de nascimento que se encontra nos arquivos do Estado Civil de Lyon, ok? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, 3 de outubro de 1804, hijo de Jean-Baptiste Antoine Rivail, abogado. Aqui menciono que ele desapareceu, né, por volta de 1807, ou seja, em 1831, já fazia mais de 20 anos que desapareceu, sem dar notícias, e pensavam até hasta que ele tinha morrido em la guerra, que era uma guerrilha, né, napoleônica, em la Espanha, né? Mas a realidade não foi esta, né? Na realidade, ele abandonou a família e se juntou com outra pessoa. É assim que também descobrimos depois de mais de 200 anos, né? Mais de 200 anos, né? As mentiras não chegaram até hoje. E Jean-Louis Duhamel, que é a madre, né? Ele escreveu na página anterior que, falando da madre e do tio, né? A família onde ele morava era Jean-Louis Duhamel, que é a madre, e o irmão de Jean-Louis, chamado François Duhamel, que é o tio, né? E ele, né? São os 3 membros da família, aos quais se juntou depois Amélie, né? Le pido, señorita, que sea la intérprete para su madre y su padre de los sentimientos de la más alta consideración de mi madre, mi tío y yo, expresándoles cuánto esta respuesta fue una fuente de alegría para todos nosotros. Por favor, acepte, señorita, los más cordiales homenajes de quien tiene el honor de estar en total devoción, su más humilde y obediente servidor, a H.L.D. Rivail, diretor de uma instituição educativa. Podem ver aqui à direita esta parte final da carta. Então, querendo ver a carta completa, o texto completo e as outras cartas, lembro essa aqui, né? projetokardec.ufjf.br de Brasil. Podem ver esta e também muitas outras cartas que eu resumi aqui, né? Esta de 1831, agosto. Também havia outra de setembro, né, que ele também escreveu, explicando
né, como que funcionava o instituto, qual seria a função de Amélie neste instituto e assim por adiante, né? Depois, outras cartas de 1834, Hippolyte foi a Lyon, né, e Aix-les-Bains, perto de Lyon, e Bourg-en-Bresse, visitar uma tia. Essa tia é hermana del padre, né, desaparecido, que morava em Lyon, né, e que era uma pessoa bastante rica, e ele então foi visitá-la e, quiçá, né, procurar se ela concordasse, né, em ajudar financeiramente ao Instituto Rivai, né, que se tornou pouco tempo depois Liceu Polimático. Em 1835, também tem uma carta, Amélie viajou para a cidade de Gisors visitar o irmão dela. Ela, em las biografias, dizem que ela não tinha irmão, era hija única. Não, ela tinha um irmão que era notário, né, em Gisors, mas ele faleceu alguns anos depois. Ele faleceu por volta de 1840, né? Depois, em setembro, né, Hippolyte foi até Londres, né, e escreveu de Londres para Amélie. Foi a Londres, até Londres para também convidar, né, alunos para estudar no Liceu Polimático. 1841 tem outras cartas, quando mais uma vez Hippolyte viajou até Lyon. La tia foi a morte da tia, tentou conseguir alguma coisa da herança, mas desafortunadamente, né, não recebeu, voltou sem nada, né? É assim, né? A vida desses missionários nunca é fácil. Outubro do mesmo ano, Amélie estava em Château du Loir com a pequena Louise. Então, também se comenta que Kardec, Hippolyte e Amélie não tinham filhos. E nestas cartas, falavam de uma menina chamada Louise, que eles criaram várias cartas. Viajava para a casa dos padres, em Château du Loir, levava a menina e educavam, ou seja, foi uma menina que foi criada por eles, né? Nós tentamos encontrar, então, mais detalhes sobre essa menina, essa chica, mas ela não tinha o sobrenome deles, ou seja, era uma menina que eles receberam, né, na casa deles, que eles educaram, que era provavelmente hija, uma menina muito pobre, mas pelas leis da época eles não podiam adotá-la, né, fazer a adoção para que ela pudesse ter o mesmo nome que eles. Então, a partir de 1840 a 1841, as cartas muitas vezes falam dessa pequena Louise, né? Que eu não sabia quem era, né? Quem pode ser, né? A madre chamava Jeanne-Louise. Será que ele chamava pequena Louise a madre de maneira afetuosa? Mas não, porque a madre, na realidade, ela faleceu pouco tempo depois do casamento com Amélie. Depois, em 1842, ele foi em Aix-la-Chapelle, né, Aachen, na Alemanha, com seu tio. E aqui eu vou também mostrar-lhes alguns detalhes de outra carta, essa de quando ele viajou para Lyon, de 1834. Então, pode ver aqui, né, 20 de agosto de 1834. Parcial, não? Porque senão seria muito, não temos o tempo de ver todas as cartas nem todos os detalhes, desafortunadamente. Minha querida Amélie, llegué a Lyon ayer a las 17 horas com buena salud e sem nenhum acidente. Não tive mais inconveniente no caminho que o calor excessivo del polvo, né, nas estradas que não tinham asfalto ainda na época, né? Del que traguei uns quilos e me custou muito deshacer-me al llegar. Mi blusa me foi muito útil. Ele tinha uma blusa justamente para se proteger do polvo. Olvidé mencionar que, entre os placeres de la viagem, durante a maior parte del trayecto, tuve el placer de llevar en el vagón a un niño de 1 año
quem, com seus llantos e odores, nos deu um pequeno ensaio que me hizo disfrutar por adelantado de los encantos de la paternidade. Además, um perro que não parava de esculpir, por lo demais, el viaje foi bien. Então, aqui podem ver os detalhes que se encontram nestas cartas, né? Muita gente comenta que não, eles casaram, mas foi um casamento sem não convencional, que, né, não tinham relações mais íntimas. E, bom, aqui não, me hizo disfrutar por adelantado de los encantos da paternidade, ou seja, ele tinha, em 1834, isso muito antes que eles receberam a pequena Luís, o intento de ter filhos. Está muito claro nesta afirmação de Kardec, né? Então, mais uma coisa que os biógrafos, né, hablam e que, olhando em los originais, né, de los próprios, vemos que não é bem assim. Okay? Então, dessa carta solamente mostro isso, que querendo ver as outras partes, podem acessar também, esta carta está em el portal. E aqui, rapidamente, as outras cartas, 42, né? Amélie com os padres e Hippolyte em Paris, novamente em 43, novamente em 44, novamente em 45, com a informação que a pequena Luísa estava muito enferma, né? E, na realidade, ela morreu em dezembro, ou final de novembro e início de dezembro. Não temos a data exata, porque não existem os registros de estado civil que foram perdidos lá em Paris. Infelizmente, queimaram durante o episódio da Comuna, né? Mas aí, né, então, vocês podem ver que esta menina permaneceu pelo menos 5 anos junto com eles. E então, em 1846, abril e maio, Amélie novamente foi a Château de Loire. Sua madre estava enferma e, como nesta época não era o período das férias, Hippolyte ficou cuidando da pensão, né, de chicas que eles tinham em Paris. Setembro, novamente, né, Amélie com os padres. Desde julho de 47, Amélie voltou, porque o padre morreu o dia 6, né, e a madre se trasladou para Paris, né, porque não podia permanecer sozinha sem o marido em Château de Loire, né, por isso trouxeram ela para Paris, mas ela morreu pouco tempo depois, menos de um mês depois, el 5 de agosto, em Paris. E estas são as cartas, né, que solamente existem, claro, quando viajava um e ficava o outro, né, ou vice-versa. E aí que se escreveram cartas e essas cartas chegaram até nós outros. E a última carta é uma de 1853. Amélie estava em Aix, não sabemos se foi Aix-les-Bains ou Aix-la-Chapelle, com o tio de Hippolyte, né? Essa é a última carta que encontramos desta época antes da codificação. Okay? Depois que Hippolyte Rivail se tornou Allan Kardec, né? Allan Kardec fez viagens espíritas, não? A primeira foi em 1860, né? Amélie permanecia em Paris, né, para cuidar das visitas do correio, de fazer imprimir a revista espírita, de distribuí-la, de atender os pedidos de livros e tudo, né? Ela permanecia em Paris, enquanto que Kardec, né, ia visitar os espíritas, como podem ver aqui, Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne, né? São as cidades que ele visitou em este primeiro ano. Então, cada uma dessas viagens temos também cartas que se encontram também neste portal, né? 1861, várias outras cartas. Ele fez 2 viagens, né? Uma para Lyon e volta e outra para Bordeaux e volta, né? 1862, que foi a grande viagem, né, que ele publicou um opúsculo separado, onde ele visitou todas essas cidades que podem ver aqui neste mapa, né? E nesta época foi até o sul da França, né?
o mar Mediterrâneo até Bordeaux, visitando e voltando. Uma viagem que durou quase 2 meses, né? E ali temos várias cartas que eles escreveram. E aqui também, para a gente melhor compreender a personalidade de Allan Kardec, eu vou também detalhar uma dessas cartas, que foi duas dessas cartas, né? Temos cartas de Hippolyte para Amélie, mas também temos hoje cartas de Amélie para Kardec, né? E esta é a carta de Amélie para Kardec, del 19 de setembro de 1862. Recebi esta manhã, meu bom amigo, tu carta fechada desde Lyon, né? Ele, como podem ver no mapa, inclusive é incompleto, né? De Sens, ele foi hasta Thonon-les-Bains, depois foi hasta Morzine, em Los Alpes, né? Onde tinha aquele episódio de obsesso, né? Ou de possessão coletiva, e de Morzine voltou para Lyon, né? Então, o problema é que quando ele viajava, não tinha endereço fixo, né? Nem em Provence, nem em Troyes, nem em Sens, nem em Thonon, nem em Morzine. Então, como ele permanecia só um dia, não tinha tempo de informar a Amélie para ela poder escrever, né? O tempo das cartas ir e voltar, né? Então, a primeira possibilidade que a Amélie tinha estava escrever em Lyon, porque em Lyon ele já tinha uma direção, né, da casa onde de los espíritos de Lyon, onde ele ia ficar hospedado, não? Então, Amélie podia escrever para ele em esta direção. Recebi esta manhã, meu bom amigo, tu carta fechada desde Lyon. Recebi também a última desde Thonon. Es culpa tuya si no te contesté en este último país. Me dijiste que estarías em Lyon alrededor del miércoles, assim que pensei que seria melhor escrever-te ali, em Lyon, né? Me alegra saber que estás bem e, sobretudo, que o viaje a las montanhas de la Saboya, de los Alpes, né, te sentou bem, né? Porque ele tinha sempre problemas, né? Del músculo pericardíaco, problemas assim cardiorrespiratórios, né? Já em 1862. E el ar de la montanha, né, ajudou ele muito. Pero esperava cartas mais largas. Debes tener tiempo en el campo. Debes tener compasión de mi soledad, que es un verdadero refugio, y cuando he esperado 10 días por uma carta tuya, que es mi única preocupación. Opa, espero que está tudo bem. Caso tiver uma interrupção, por favor, avise. E recibo umas poucas linhas, admito que é uma grande decepção e que me entristece aún mais. Imaginem Kardec receber uma carta assim de Amélie. Opa, né? No entusiasmo da viagem, né? De organizar tudo, de muitos encontros, muitos convites, de participar de reunião aqui, ali, né? E Amélie, allá em Paris, sozinha, né? Expressou mais uma vez, de maneira franca, clara e direta, né? A tristeza, né? De ter recebido uma carta muito chiquita, não? É interessante, né? Mostra também como esse relacionamento, né? Como estavam muito juntos, né? Dependendo um do outro. Quando viajava o outro, né? A Amélie sentia imediatamente a falta del esposo, não? Vamos então continuar. Como será que Kardec reagiu a esta advertência, né, de Amélie? Então, não temos, desafortunadamente, a resposta que Kardec enviou a esta carta, mas temos a carta seguinte, né, que ele escreveu da cidade de Nîmes, no sul da França, 23 de setembro, né? Esta foi o 19, né? Então 23, podem ver que são poucos dias depois, né? Mi querida Amélie, seguramente habrás recebido uma larga carta fechada em Lyon, que compensa em parte a brevidade forçada das demais. Interessante, não é? Quer dizer, ele, né, realmente respondeu, né? Talvez foi lá até 2, 3 horas da manhã, mas fez uma carta mais longa para tranquilizar a Amélie e para responder, para tentar tirá-la de esta tristeza, né?
como não tenho nada particularmente relevante que contar-te, além daquela primeira carta, não? Descrevo principalmente para dar-te notícia de dizer-te que sigo gozando de excelente saúde, que é também a preocupação de Amélie, saber se ele estava bem de saúde. Não? Tive todas as satisfações desejadas em Lyon e todo confirma a opinião geral e lá de los espíritos de que minha estância nesta cidade tendrá importantes consequências. E, de hecho, o movimento em Lyon se desenvolveu muito depois de 1861 e também nos anos seguintes. Solamente em Lyon tinha 3 periódicos espíritas nestes anos. O comissário de polícia, que assistiu à sessão general, vino a visitar-me para felicitar-me. Vejam só, né? Está mais convencido do que nunca da influência benéfica da doutrina e sua ajuda, se é necessária, pode ser de grande utilidade, né, para a difusão da doutrina. Então, podem ver mais por esses pequenos extratos dessas cartas, né, como era a personalidade deles, como era este relacionamento. Kardec também viajou em 1863, mais uma vez por dificuldade de saúde. Em vez de ir para as montanhas, ele foi hasta o mar, né? O canal de la Mancha, em Saint-Adresse, que fica perto, cerca da cidade de Le Havre. E allá ele alquilou uma pequena cabana à beira da praia, né? Para poder beneficiar deste ar marinho, né? Com iodo puro, que também ajudou muito na recuperação da saúde. E a pequena história é que em 63 o projeto inicial era fazer outra viagem em Lyon, mas os espíritos disseram: tu saúde não é boa para Lyon, é melhor tu viajar para este local para melhorar a saúde. Então ele teve que cancelar, né, a viagem para Lyon em 63. E vejam só, as informações que chegaram de Lyon é que o bispo de Lyon tinha combinado com as autoridades e a polícia local para prendê-lo, né? Vejam só como os espíritos ajudam, né? Por motivo de saúde, não podia ir, foi a Santa Adresse, estava sozinho, né? Solo, nesta cabana, tranquilo, sem as preocupações das grandes cidades, das atividades da sociedade espírita, da livraria e tudo mais, né? Em uma posição de receber inspiração para escrever o próximo livro dele, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante também este episódio. E aqui também temos várias cartas, então, de Kardec para Amélie e de Amélie para Kardec. Em 1864, ele viajou para Bruxelas e Antwerpen, passando na cidade de Douai, visitar também os espíritas da Bélgica, e ali também temos as cartas que trocaram. Então, estas foram as cartas. Estas são as obras que ele legou para nós outros, que vocês conhecem certamente muito bem, né? El aniversariante del mês, né? Que é o livro de los Espíritos, livro de los Médios, o Evangelho que hablamos há pouco, Cielo e Inferno e La Gênese. Todos esses livros, querendo os originais em francês, bem como as revistas espíritas, tudo mais, estão na Enciclopédia Espírita, o website está aqui, espiritismo.net, né? Ou, se querem impressos, também podem adquiri-las neste endereço, que é assocardec.fr, né? Que nós imprimimos e hacemos os livros simples e o mais barato, preços mais baixos possível. E depois de cumprir esta missão, Allan Kardec se desencarnou, então, em Paris, el 31 de março de 1869. Né? Agora, vamos à segunda parte dela, depois que agora conhecemos melhor quem era, quais são as características da personalidade e tudo mais, né? As comunicações desde o mais além. Então, as primeiras comunicações
antes de falar dessas comunicações, eu quero aqui relembrar, né, el que Kardec escreveu no livro de los médiuns, el capítulo 24, a respeito da identidade de los espíritos, certo? El item 255, ele nos diz: la cuestión de la identidad de los espíritus es una de las más controvertidas entre los mismos adeptos del espiritismo. En efecto, los espíritus no nos traen una prueba de notoriedad, y se sabe con cuánta facilidad algunos de ellos toman nombres supuestos. Entonces, es una gran dificultad del espiritismo hasta hoy, ¿no? Inclusive, es muy difícil conseguir pruebas de identidad. Conseguimos algunos elementos, mas nunca conseguiremos tener 100% de certeza. Por lo demás, continúa Kardec, en muchos casos la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. Se juzga a los espíritus como a los hombres, por su lenguaje. Ele depois entra em detalhes sobre o caso de Fénelon, né? E, sobretudo, neste caso, a identidade real é uma questão acessória. Desde o momento que o espírito solo disse coisas buenas, pouco importa o nome del que las dá. Okay? Então, Kardec explica aqui, né, que não podemos ter nunca 100% certeza da identidade dos espíritos que comunicam, e veremos mais adelante alguns exemplos, mas que não é importante, porque o mais importante não é a assinatura, é o contenido, né, da mensagem. Né? Este é que é o mais importante. Continua ele, ponto 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam em la hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se borram, de certo modo, em la uniformidade de perfeição e, sin embargo, não deixam de conservar sua individualidade. Este tiene lugar em los espíritos superiores e em los espíritus puros. Né? Então, lo mesmo sucede sempre que um espírito superior se comunica espontaneamente bajo o nome de uma personagem conhecido. Nada prueba que este seja o espírito de aquele personagem. Pero se não disse nada que desmienta a elevação de caráter de este último, há presunção que seja ele, e em todo caso pode dizer-se que se não lo es, debe ser un espíritu del mismo grado y quizás enviado por él. Entonces, esses espíritus puros, para nosotros que somos ainda tão abaixo de eles, não? Lo que dizem, né? Nós podemos fazer a diferença entre um e outro, né? Que foi não foi Jesus, que foi Krishna, que foi Pedro, que foi Paulo, que foi, né? Nada interessa, porque eles, né, sempre estão em pleno acordo entre si para falar com nós outros. Então, isto explica por que esta identidade é uma questão secundária. Né? A questão da identidade depois, como lo hemos dicho, pouco menos que indiferente quando se trata de instruções generais, puesto que os melhores espíritos podem substituir-se los unos a los otros sin que esto tenga consecuencias. Lo que nos interesa no es su persona, sino su enseñanza, pues desde el momento que esta enseñanza es buena, poco importa que el que se la da se llame Pedro o Pablo, que se le juzga por su qualidade y no por su título. Entonces podemos ver aí que Kardec é muito claro, né? Então, vamos aplicar isto a essas comunicações del mais alá, assinadas com o nome de Allan Kardec. Será que podemos ter certeza que foi realmente o espírito de Allan Kardec que deu estas comunicações? Claramente, não. Absoluta certeza é impossível. Mas o mais importante, então, é julgar o conteúdo, é julgar a qualidade. Ok? Também são relevantes, né, para este tema os capítulos seguintes no livro de los médiuns, né, papel del médium e las comunicações espiritistas,
Ou seja, o médium sempre influencia, né? Mesmo que seja um espírito bom, o médium sempre vai a hacer um cambio, né, na comunicação pela influência do espírito personal de ele, né? Todos os médiums, mesmo hasta Chico Xavier, né, tinha algumas características que se podem que transparecem em todas as comunicações que ele recebeu, mesmo sendo de diversos espíritos, né? Então, se pode ter um médium, né, recebendo uma comunicação assinada a Kardec, mas que vai ter características deste médium, né, que podem se distanciar das características próprias de Allan Kardec, né, como podemos ver nas cartas que vimos na primeira parte desta charla. Ok? Deixa eu me ver o tempo, ainda tem 15 minutos. Também tem a influência moral do médium, né? Um médium que não tem boa higiene moral, mental, né? Muito dificilmente conseguirá a aproximação de um espírito bueno. E também a influência do centro, do local onde tem a reunião, dos assistentes e participantes, que também influenciam a comunicação. Então, tudo isso são elementos que dificultam, né, a análise. Mas, como disse a Kardec, e lo repito, se o conteúdo está bueno, ponto final, né? Apesar de todas essas influências. Então, eu fui procurando, né, pesquisando, onde que apareciam mensagens assinadas por Allan Kardec. E encontrei uma, né, que na Revista Espírita de junho de 1869, né, e recebida em uma sessão de 30 de abril, ou seja, morreu em 31 de março e 30 de abril, né? Um mês depois da desencarnação, já tive uma comunicação assinada por Allan Kardec, recebida na Sociedade de Paris. Devemos mencionar aqui que vários dos participantes, dos médios, conheceram Allan Kardec, né? Porque viveram com ele nesta sociedade durante vários anos, hasta pouco tempo antes, não? Então, havia uma certa aproximação, havia uma certa afinidade, né, que vai no sentido de acreditar na autenticidade da mensagem. Acreditar, mas não certificar, ok? E o título é El ejemplo es el agente de propagação mais poderoso, que é um tema que Kardec gostava, não? El ejemplo, né? As palavras sim, mas el ejemplo é muito mais importante que as palavras, né? Isso é uma das pedras fundamentais das enseñanças, né? Da codificação espírita. Então, vamos ver o que esta mensagem diz. He venido esta noche, amigos míos, a hablarles unos momentos. En la última sesión no respondí. Evocaram a ele, mas não respondeu. Não contestou, né? Estava ocupado em outras coisas. Nuestra labor como espíritos é muito mais extensa do que de lo que imaginam. E os instrumentos de nosso pensamento não sempre estão disponíveis. Isto é outra verdade, né, da doutrina espírita. Kardec evocava os espíritos, mas antes de evocar, sempre perguntava ao guia espiritual da casa, que foi o espírito de São Luís, podemos evocar tal espírito? E São Luís contestava, sim, e já está aqui, né? E outras vezes respondia, não, não pode. Então, não evocava, não fazia, não? Então, esta explicação é a explicação que já tinha na época, na doutrina, né? Que nem sempre os espíritos estão disponíveis para serem educados, mas provavelmente, né, ele viu que foi evocado e fez de maneira que pudesse contestar na reunião seguinte, né? Que a sessão era todos os viernes. Aún tengo algunos consejos que darles sobre el enfoque que deben seguir con el público, con el fin de impulsar la obra a la que dediqué mi vida física y que sigo perfeccionando en mis peregrinaciones. Peregrinaciones, la palabra francesa es erraticidad. No sé si
peregrinações ou erraticidade a melhor palavra, mas por isso que eu coloquei ambas aqui, não sei qual é a melhor tradução. Lo primero que les recomiendo es tolerancia, afecto y compasión entre ustedes y también hacia los incrédulos. Quando veam a um ciego em la calle, o primeiro sentimento que lhe asalte será a compaixão. Que seja lo mismo para sus hermanos, cuyos ojos están cerrados y velados por la obscuridad de la ignorancia o la incredulidad. Compadezcan-los antes de culpar-los. Demuestren con su dulzura, su resignación a soportar los males de esta vida, su humildad ante las satisfacciones, ventajas y alegrías que Dios les envía. Demuestren que hay en ustedes un principio superior, un alma que obedece una ley, una verdad superior y también que es el espiritismo. Demuestren que hay en ustedes. Então, aqui já podemos ver, né, que a mensagem é concisa, né, precisa e, fundamentalmente, com ensinanças boas e positivas. Né? Folhetos, periódicos, livros, publicações de todo tipo são poderosos meios para levar a luz a todas as partes. Pero el más seguro, íntimo e acessível a todos é o exemplo de caridade, dulzura e amor. Muito claro, não? Agradezco a la sociedad por acudir en ayuda de las auténticas desgracias que se le han presentado. Esto es buen espiritismo. Esto es verdadera fraternidad. Ser hermanos es tener los mismos intereses, los mismos pensamientos, el mismo corazón. ¿No? Continúa, ¿no? Compacto y muy claro, ¿no? Espiritistas, todos somos hermanos en el sentido más sagrado del término. Al pedirles que se amen, solo recuerdo las divinas palabras de quien, hace 1800 años, en la época, ¿no? Trajo la primera semilla de la igualdad a la tierra. Sigan su ley, es suya. ¿Sí? Las enseñanzas moral que Jesús ejemplificó. Solo he hecho más palpables algunas de sus enseñanzas, ¿no? Colocando la función que era de ese, ¿no? Solo ha hecho esto, ¿no? Más palpables, la buena interpretación y hasta así con la ayuda de los espíritus, ¿no? Como oscuro trabalhador deste maestro, deste espírito superior que emana de la fuente de luz, é reflejado essa luz com a luciérnaga refleja, como a luciérnaga refleja o brilho de uma estrela. Pero la estrella brilla en el cielo, la luciérnaga brilla en la tierra, en la obscuridad. Tal es la diferencia. E terminando, que a mais perfeita harmonia, a maior compaixão e a mais sincera abnegação reine en el comité, né? O comitê que dirigia a sociedade parisiense, né? Sucedeu a ele. Espero que cumpra com honor, fidelidade e escrupulosidade o mandato que lhe foi encomendado. Quando todos compreendan todo lo que encierram as palavras amor e caridade, ya no habrá soldados ni enemigos en la tierra, solo habrá hermanos. Ya no habrá miradas furiosas ni ferozes, solo habrá frentes inclinadas hacia Dios. Adiós, queridos amigos, y gracias de nuevo en nombre de quien no olvida el vaso de agua ni la ofrenda de la viuda. Assinado Allan Kardec. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensan, no? Esta mensagem, né, como podemos ver, né, é curta, né, não há repetições, é concisa e é totalmente digna, né, de los escritos que conhecemos de Allan Kardec. Não? Então, há aí, né, uma probabilidade que esta mensagem venha de ele, né, ou de outro espírito que ele delegou, que tinha o mesmo pensamento que ele. Né? Então,
ele estava mais dando, né, a união, a paciência, a caridade, estamos hermanos, né, o comitê, né, porque Kardec pressentia que poderia haver algumas dificuldades, e essas dificuldades, desafortunadamente, não demoraram muito, né? Em junho, julho, já havia uma separação, né, entre a Sociedade para a Continuação da Obra de Allan Kardec e da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, devido a uma falta de hermandade, né? E outra mensagem ali, este parágrafo no centro, né? Já não haverá soldados nem inimigos na terra, né? Podemos ver isso com nossos olhos de hoje, né? Quanto é que nosso mundo, hasta hoje, necessita de amor e caridade para que se pode, né, cierrar, né, acabar com estes flagelos, né, estas catástrofes, né, que são as guerras, as inimizades e tudo mais, né? Chegaremos allá, pode ser que demora mais um chiquito, né, mais alguns anos, mais alguns séculos, pequenos séculos, né, que são segundos diante da eternidade, mas com certeza chegaremos lá, ok? Havia outra, né, na Revista Espírita de julho de 1869, não coloquei também solamente partes, né, para quem desejar, tem a referência, né, é só ir hasta o original para ver a mensagem completa, né? O título é Regeneração, Marcha del Progresso, e foi recebida em Paris, 20 de junho de 1869, né? Ou seja, pouco tempo depois, um mês e meio depois da anterior. Durante siglos, a humanidade ha prosseguido de forma uniforme sua marcha ascendente através do tempo e do espaço. Cada recorre passo a passo o caminho do progresso. E se bem diferem por los infinitos medios que a providência ha puesto em suas manos, todos estão chamados a fusionar-se, a identificar-se em la perfeição, pois todos partem da ignorância e da inconsciência de si mesmos para acercar-se indefinidamente à mesma meta, Deus. Então, mais uma vez, muito claro, né? A lei da evolução, né? A providência que nos ajuda, que nos permite a reencarnação e tudo mais, né? Para nossa evolução em esta meta que é Deus, né? A perfeição. Para alcançar a felicidade suprema mediante o conhecimento e o amor. Amor que é a palavra citada também na comunicação anterior. As humanidades se transformam e progressam mediante o estudo perseverante e o intercâmbio de ideias, né? Al educar-se a uno mesmo e a los demais, as mentes se enriquecem, né? A lei de sociedade, né? Los mais avançados ajudando os menos avançados e assim por adiante, né? Pero los cataclismos morales que regeneram o pensamento são necessários para determinar a adopção de certas verdades. Então, aqui Kardec está explicando, né? Quando Jesus disse, por exemplo, né? É necessário que o escândalo aconteça, né? Se produza, porque é quando há estas crises, né? Esses cataclismos, que geralmente, né, saímos da posição de conforto e refletimos, né, reflexionamos de maneira a dizer, ok, que mundo queremos para amanhã, né? Que mundo, queremos este mundo, queremos continuar desta maneira ou queremos cambiar, né? E esta crise, né, que é a crise, inclusive, da transição, né, como Kardec explicou em el último capítulo do último livro, La Gênesis, né, sempre é caracterizada por crises. Hoje são, agora, 160 anos depois, né, podemos ver que a crise não se acabou ainda, né, ainda estamos na crise, né, mas tive progresso, né, desde aquela época, não é como nós esperávamos, mas o progresso estava aconteceu, né? E mais uma vez chegaremos lá.
As consequências das verdades adoptadas se assimilam fluídica e progressivamente, necessita de tempo, né? Se requerem uma imensa competência de esforços perseverantes para que se aceitem novos princípios. Essa é a resistência ao câmbio, né? Que é bem conhecida hoje em dia. Se caminha despacio sem fatiga por um caminho llano. Há que reunir todas as forças para ascender por um sendero rústico e superar os obstáculos que surgem. É então quando, para avançar, o homem deve necessariamente romper a cadena que lo ata a la picota del passado por el hábito, la rutina y el prejuicio. De lo contrario, el obstáculo siempre persiste y uno de las da vueltas sin salida hasta que compreende que para vencer a resistência que cierra o caminho do futuro, não basta com romper armas viejas e desgastadas, sino que é indispensável criar outras. Então, podem ver mais uma vez, né, como tudo isso é bem construído, tem paralelos, exemplos, né, bem explicados, sem repetição, uma linguagem também bem clara, né? E termina a mensagem assim: a verdade eterna, como a lei que la consagra, não espera o beneplácito de los hombres para existir. Existe e governa o universo, apesar de quienes cierran os olhos para não verla. Também era uma maneira de Kardec se expressar, né? Acredite ou não, é assim. As leis da natureza são o que são, né? Sejam pioneiros perseverantes e incansáveis. Si los llaman loucos, como a Salomão de Caos, si los rechazam, como a Fulton, né? A máquina de vapor, quando falava de hacer locomotivas, né? Sigam adelante, porque o tempo, juez supremo, sabrá como sacar de la obscuridade a quienes alimentam el faro, que um dia iluminará a toda a humanidade. Um dia, né? Não disse qual dia, né? Daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos, né? Já hoje são 60 anos, né? Ainda precisa de mais algum tempo, né? Para chegar a este dia. En la tierra, el pasado y el futuro son los dos brazos de una palanca cuyo punto de apoio é o presente. Bela imagem também, né? Passado, futuro, dois braços e ponto de apoio é o presente. Mientras prevalezcan la rutina y el prejuicio, el pasado estará en su apogeo. Enquanto cai la luz, él sube y baja, oscila, y el pasado que obscurece desaparece para revelar el futuro adiante. Assinatura Allan Kardec. Então, mais uma vez, né, é uma comunicação que eu daria uma opinião positiva, né? É realmente digna do espírito de Allan Kardec. Vamos ver agora algumas outras, né, que vou ir a Brasília agora para consegui-la, né? Eu vou até resumir, né, porque o tempo passa. Este livreto, né, que é a prece segundo o Evangelho, que Kardec já tinha publicado separadamente do Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi reimprimido várias vezes pela Federação Brasileira. Eu tenho na edição de 1973 e ao início do livro, né, tem duas mensagens transmitidas, né, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, em la Sociedade Espírita Fraternidade, em Rio de Janeiro, em 1888 e 1889, assinadas também Kardec. E a editora, né, a FEB, escreve que, por sua grande importância e vigência permanente, a Casa Madre do Espiritismo los ha incluído neste volume desde há tempo, né? Quer dizer, quase um siglo, né? Esta mensagem viene, estão publicadas por esta federação. Então, aqui já a Casa Madre do Espiritismo está em negrito, né? Em el original, eu sublinhei. Já esta é alguma coisa que incomoda um pouco, né? Quem tiene aqui en la tierra la autoridade
de proclamar, ou que instituição tem autoridade para se proclamar casa madre do Espiritismo, né? É uma questão que podemos fazer, não? Me parece um pouco pretencioso, né? Ou, se realmente é assim, este qualificativo tem que provir do exemplo dado por la instituição e as pessoas que trabalham esta instituição. Não, nunca pode ser uma autodeclaração, sino uma consequência, né? Que nem quando Allan Kardec é chamado o codificador do Espiritismo, não é ele que disse eu sou o codificador, é pelo trabalho que ele disse que os continuadores, né, disseram com esse trabalho imenso, ele merece este título, não? Será que a fé merece o título de la Casa Madre del Espiritismo? Deixo cada um de vocês ter essa opinião. Então, vamos ver agora esta mensagem rapidamente, não? Instruções de Allan Kardec a los espíritas de Brasil. Kardec provavelmente nesta época via que o Brasil ia ter um desenvolvimento grande do espiritismo e é perfeitamente compreensível que ele ia então, né, comunicar-se com eles para ajudar este desenvolvimento, né? Exortação ao estudo, a caridade e a unificação. Hasta agora não tem muitos problemas, né? A unificação depende, né? Tem unificação e unificação, né? A unificação livre, fraterna, ou a unificação bajo o controle da Casa Mater, né? Esse já não é a mesma unificação. Que a paz e o amor sejam com vocês. Que unidos por los lazos de la fraternidad, estudiemos una vez más esta doctrina de paz y amor, de justicia y esperanza, gracias a la cual encontraremos la puerta estrecha hacia la salvación futura. Aí já se nota que a linguagem já tem uma certa conotação religiosa, não? Pode ser influência do médium, pode ser também o espírito de Kardec que se adaptou para falar de uma maneira que os brasileiros, né, que estão mais ligados à religião, né, aceitam, né? Vamos continuar. Antes de trocar os pontos que são o objetivo de minha manifestação, devo pedir-los a todos que, los que me escucháis, a todos os espíritas a quienes me dirijo neste momento, para mim isso já é um pouco redundante, que me perdoneis se por casualidade em la expressão de mis pensamentos encontrais algo que os hiera, alguma espinha que pueda herir a sensibilidade de vuestro coração. Isto já me parece um pouco estranho, não? Porque um espírito como Kardec não precisa dizer isso. Ele vai se expressar de uma maneira que as pessoas que recebem vão não ter a sensibilidade herida, não? Então, já vem aqui uma maneira de dizer que é um pouco estranha. Cumprir com nosso dever requer que usemos um linguagem franco, incluso duro. Duro? Não, não, fraternidade, mesmo com os, recuerdam a mensagem anterior, mesmo com os descrentes, né, os que têm opiniões contrárias, né? Por que duro? Por isso, cada uma de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva, e para cumpri-la, empleamos todos os meios a nosso alcance, a menudo sem ter em conta a pobreza de nossa inteligência, que não nos permite expressar o que sentimos sem herir o coração de nossos amigos, para quienes solo desejamos paz, amor e a dulzura de la caridade. Deixo cada um de vocês fazer a opinião, né? Por pureza da inteligência de Kardec, será que o espírito de Kardec necessita dizer alguma coisa assim? Que fora humilde, sim, não há dúvida, mas que tem que dizer que a inteligência dele é pobre, né? E que não tem as condições de se expressar de uma maneira que as pessoas não se sentem heridas. Eu tenho minhas dúvidas.
Bom, não vamos ver tudo, não, né? Porque vamos ver mais esse slide, depois vou pular os outros, né? Porque a mensagem, né? Quando chega ao final, são 13 páginas, né? É muito longa. Realmente, as dúvidas só fazem aumentar. Mas vamos ver mais este slide. Seguro do que escutareis, me súplica. Por que súplica? Né? Não precisa suplicar, é solamente dizer, explicar. É melhor explicar do que suplicar. Seguro de que, hablando a los espíritas, hablando a um grupo de homens llenos de benevolência, comecei mi pequeno trabalho, okay, cuyo único objetivo é liberar-me de los graves compromissos que assumi com nosso Criador e Padre. Será que Kardec trabalhou com o único objetivo de liberar-se de los graves compromissos que assumiu com o Padre, ou trabalhou para ajudar a humanidade? Né? Essa é outra maneira de expressar que Kardec não escrevia desta maneira. Sempre compassivo e bueno, volviendo a su mirada piadosa a la humanidad, esclavizada por los errores, las pasiones del mundo, Dios hace verdad de las palabras de Cristo y envía al Consolador, el Espíritu de la verdad, para hablar abiertamente de la revelación mesiánica. Revelación mesiánica. A esta misma humanidade, olvidada de aquel que foi conducido por las calles de la amargura, bajo el peso de las iniquidades y de la ingratitud de los hombres. Aí, sinceramente, já não reconheço muito Kardec, pelo menos na forma. Ou então, a influência do médium foi muito forte nesta comunicação. Vejam só, La Buena Nueva, Consolador Prometido, meditar en el Evangelio, los hombres del mundo todo. Será que nos países árabes, ou na Índia, hindu, ou budistas, vamos chamar os homens a meditar el Evangelio? Vai ser um pouco complicado, não? Porque eles têm as leis morais em los textos religiosos de ele, não? É mais uma coisa que não está 100%. E aqui é que a coisa fica mais estranha ainda, né? Podem ver aqui, redimidos, podem ver a revelação da revelação. Para quem não conhece o episódio com Jean-Baptiste Roustin, né? Os 4 evangelhos, revelação da revelação. Parece que houve aí uma interferência de um espírito chamado Jean-Baptiste Roustin nesta comunicação, não? E, enfim, né? Podemos ver que essa mensagem já não tem a mesma força, a mesma originalidade do que as mensagens que vimos antes, né? Então, vocês podem ver aqui, né? Certamente não foi a primeira, né, mensagem chegada assinada a Kardec, que muito provavelmente não era do espírito de Allan Kardec, ou que foi pesadamente influenciada, né, por el médium que a transmitiu. Há outras mensagens de Allan Kardec dadas por Leon Denis, né, que ele publicou no livro El Gênio Céltico, El Mundo Invisível, que podem ver aqui, né? Penso que tem uma tradução também ao espanhol. E Leon Denis nos diz o seguinte: agreguemos finalmente que o espírito de Allan Kardec, durante numerosas entrevistas, mediu pruebas indiscutíveis de sua identidade, entrando em detalhes precisos sobre sua sucessão e as dificuldades que suscitava, detalhes que o médium não podia conhecer, sendo então solo um ninho pequeno, o médium, né, que transmitiu as mensagens de Kardec. Resultado de padres que não sabiam nada de espiritismo. Estes hechos foram borrados de minha própria memória e só pude reconstruí-los depois de um pouco de pesquisa e de investigação. Então, nesta série de comunicações que Leon Denis recebeu de Allan Kardec, ele encontrou algumas provas de identidade, né? E publicou, então, essas mensagens, né? Agora, essas mensagens, também a gente não encontra esta mesma clareza, esta mesma força, esta mesma firmeza, né? Que em las primeiras que a gente viu,
pode ser, talvez, né, porque o médium era um ninho pequeno, né, que fazia o que podia, né, e o espírito também, né, se comunicou como podia através deste instrumento que estava disponível neste tempo. Mas aí podem ver que essas mensagens foram recebidas em 1926 e 1927. E em Brasil houve uma comunicação, um trabalho de análise, né, feito. Estas mensagens de Kardec publicadas por Leon Denis são autênticas ou não? E a conclusão do artigo é: não parecem autênticas. Né? Bom, eu li o artigo, vi os argumentos, mas para mim não é conclusivo, né? Fica em la dúvida, né? Mas é uma pena que o artigo concluiu mesmo tendo dúvida em um sentido. E aí eu compreendi o porquê, né? Porque em Brasil tem várias pessoas, né, que outro tema complicado, né, em lo qual também nunca poderemos ter certeza, né? Alguns brasileiros dizem que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E em 1927, Chico Xavier já estava reencarnado. Então, essa mensagem não podia ser de Allan Kardec, né? Bom, eu cerro esta parêntese. Como vimos, né, por exemplo, Chico, enquanto dormia, o espírito podia se comunicar também, né? Não é também um argumento. E outro espírito muito cerca de Allan Kardec pode ter se comunicado com Leon Denis em aquela altura, né? Então, e tudo isso ilustra esta dificuldade, né, como Kardec assinalou muito claramente no livro de Los Médiuns. E para terminar, eu vou somente dar outro exemplo, né, atual, né, de uns 10 anos atrás. Esta senhora aqui, né, chamada Fran Fadier, é um pseudônimo dela, eu conheço ela personalmente, publicou um livro, La Potência del Espírito sobre el mental e el cuerpo. É um tema interessante, não? É um tema que, né, ciência, espiritualidade, que muitas pesquisas neste tema, não? Então, o tema é interessante, né? O método de curar por el compreender dictado pelo espírito de Allan Kardec. Então, eu adquiri o livro e li, né? E eu mostrei aqui somente 2 páginas, né? Para ilustrar, né? Você podem ver aqui, né, que se conhecer, 3 pontinhos, saber quem estamos, 3 pontinhos, quem não estamos, 3 pontinhos. Aí, sem perigo de intenso sofrimento, com 3 pontos de exclamações. Aí eu liguei a irmã dizendo, mas por que tem tantos pontos de suspensões, tantos pontos de interrogações? Podem ver aqui, tem 7. Aí a senhora me disse, não, esse é um código definido por Allan Kardec. Quando é 1, é normal. Quando é 3, é importante. E quando é 7, é muito importante. Então, eu disse, bom, eu já compreendi tudo, isso não pode ser Allan Kardec. E desde aquele tempo, né, ela ficou, como se diz em espanhol, zangada, né? Ela não ficou contente comigo, né? Porque eu coloquei em dúvida o livro que ela publicou, que vendia e tudo mais, né? E quando terminei de ler o livro, né, que com muito esforço cheguei até o final, eu penso que as 200 páginas do livro, Kardec teria resumido em uma página ou hasta um parágrafo, né? O tema é interessante, mas cheio de blá, 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 também não pode ser Allan Kardec. Agora, o problema é o seguinte, né? Como é a imagem de Kardec? Quando a pessoa lê um livro deste, o que a pessoa vai pensar de Allan Kardec, né? Realmente é uma coisa que devemos evitar a qualquer custo, né? E solamente, né, dar publicidade a uma comunicação quando temos uma relativa certeza, né, da autenticidade da mensagem. E termino então aqui, me perdona que passei um pouquinho do tempo, com esta máxima de Allan Kardec, que é fora da caridade na salvação, junto com essa foto que é muito conhecida hoje, né? Mas que tive pela primeira vez em minhas manos no mês de agosto de 2018, né?
que hasta este tempo esta foto era totalmente desconhecida, né, na atualidade. Então, muitas graças por sua atenção e seu tempo, e muita paz a todos. Bueno, muchísimas gracias, Charles. Se nos ha Muchas pasado el gracias. tiempo volando. Volando. Nos hubiéramos quedado aquí un par de horas. Sí. Bueno, te agradecemos todo lo que nos has contado. Desde el principio Interesante. nos has presentado a Allan Kardec y a Amélie hablando entre ellos, viendo esos detalles, ¿no? de cómo se expresaban, de su relación, de las personas que eran. Y todo eso nos puede ayudar luego a entender y analizar cómo se puede expresar desde el más allá, desde el mundo espiritual. Y yo coincido plenamente con los análisis que has hecho. Yo Sí, plenamente creo que muchos de nosotros sí, también. sí. Y nos has dado unas herramientas y unas ideas muy importantes para ese tipo de análisis, Charles. Muchísimas Ha gracias. sido muy, muy instructivo, ¿no? Porque aquí en España también, en la época, en la revista espírita que se editaba, la revista de estudios psicológicos que fundó José María Fernández Colavida, también hay comunicaciones recibidas aquí del maestro Kardec. Y entonces nos sirve de guía un poco para situarnos, ¿no? Para ver qué podía estar aconteciendo en esas reuniones mediúnicas, ¿no? En aquella época sí que ha sido muy instructivo, de verdad, coincidiendo plenamente, como dice Rosa, con los análisis, ¿no? Con el cuidado que hay que tener, ¿no? De mirar, de analizar muy precisamente, siempre desde luego con todo el respeto, ¿no? Y con cuidado, pero tratando de ser lo más objetivos. Me ha encantado, así que muchas gracias, Charles, de verdad. Não, de nada, graças a vocês, né? E eu, pessoalmente, né, se receberia uma mensagem assinada Kardec, eu estaria muito preocupado. Melhor, né, ele sabe, né, se, mesmo que ele se comunica, coloca lá um bom espírito. Basta, Eso es. não precisa colocar Allan Kardec, porque seria muito peso, né, para a gente, para nós outros, né? Sabemos que esses espíritos nos influenciam, nos ajudam desde onde estão, né? O de Leon Denis também, né? Estão aqui sempre a nossa ajuda. Não precisamos ter comunicações com nomes para ter a certeza disto, não? E é assim, né? Mas, bom. Yo quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con esto, pero que he leído estos días en tu Facebook y me ha llamado la atención. Es sobre el seudónimo, este primer seudónimo que utiliza Kardec cuando está anunciando el prospecto, cuando envía el prospecto del Libro de los Espíritus, ese seudónimo que es Villarius. Me ha parecido muy curioso y muy interesante. Sim, os biógrafos falam, né, de como veio este pseudônimo Allan Kardec, né, revelado pelos espíritos, por eles espíritos. Não sabemos quando. Provavelmente foi pouco tempo antes de publicar o livro, né? Foi talvez janeiro, fevereiro, né? Ou talvez março de 1857. E foi encontrado recentemente em uma revista de magnetismo que é antes da publicação do Livro de los Espíritos, onde aparece, né, este projeto, Los Libros de los Espíritos, em vez de El Libro de los Espíritos, e o autor Villarius, né, e a direção era a direção da tipografia, não era a direção da casa dele, né, que já morava nesta época na Rue de Martyrs, né, Calle de Martyrs. Então, provavelmente, quando distribuiu, né, algumas partes desse livro para ser lidos por pessoas conhecidas, antes da publicação definitiva, né,
as pessoas dos grupos que ele participava, né, Tiedemann, Sardou e outros, né, ele não tinha aún a definição do pseudônimo. E quando analisamos Villarius, a gente vê se sacar o ius, né, que é uma terminação dos romanos, as outras letras são em el nombre Hittite, né? Por isso que, e também um outro elemento, né, é que quando se tem a primeira edição de 1857, los títulos, en los prolegómenos, también aparecen los libros de los espíritus. Mesmo que en la capa, ¿no? La copertina, Sí, aparece o livro dos espíritos, né? Os livros ficou en el interior, né? Então todos esses elementos, né, mostram que provavelmente, né, foi uma primeira tentativa, né? Vou colocar o quê? O nome, né? Colocou Villarius, depois não, vamos colocar Allan Kardec, né, de acordo com a opinião dos espíritos. Se não me engano, Alexander Aksakov veio hasta Paris em 1874, depois da desencarnação de Allan Kardec, e se encontrou com Céline Jaffé, né? Aquela sonâmbula que trabalhou muito na revisão do livro dos Espíritos. E Céline Jaffé também deu a indicação a Aksakov da origem do nome del pseudônimo Allan Kardec. Qué interesante. Qué Agora, cosas tan... eu não hice uma pesquisa, né, de todas as mensagens assinadas a Allan Kardec. Com certeza tem milhares por aqui. Mucho. Eu vi algumas em revistas belgas, mas certamente, né, Kardec estava muito ligado à vida, né? Também Sí, havia comunicações, muito provavelmente, né, autênticas, em la literatura espanhola. muchas gracias, Charles, de verdad. Me ha encantado. Gracias. De nada, de nada. Ya, yo me he quedado un poco impresionada porque el genio céltico y el mundo invisible, León Denis habla de esas comunicaciones de Kardec. Son comunicaciones realmente muy intensas, son comunicaciones con una temática. Yo sinceramente creo que son de Kardec, pero claro, me he quedado un poco impresionada de este estudio que nos has comentado. Evidentemente hay que analizar todo, ¿no? Pero bueno, me gustaría si nos lo puedes pasar, me lo pasas por este estudio, donde lo podemos encontrar. Sim, eu não tenho a hora, mas me envia um WhatsApp que Sí, vou pesquisar e envio para você, ok? Está em vale, língua muchas portuguesa. gracias. Muchas gracias. Cristina, ¿quieres hacer alguna pregunta, Chan? No, bueno, simplemente que, bueno, Charles, tú sabes que había muchísimas revistas a principios del siglo, bueno, a finales del XIX y a principios del siglo XX en Francia, espíritas muchísimas. Y no sé si te suena una que se llama Annales du Spiritisme. Les Annales du Spiritisme, ¿la conoces? Porque, bueno, la descubrí hace poco. É um pouco complicado, porque tem vários que tiveram este mesmo título. Análise do Espiritismo tinha uma que foi publicada em Rochefort, Sí, entre 1920 e 1940, né? Entre as sí. duas guerras. E tive outra mais antiga, com o mesmo título, que também conseguimos alguns exemplares. E tive também Análise de Sciences Psychiques, mas Sí, esta é outra publicação. Esta já conseguimos a coleção completa, que está na Enciclopédia Espírita. E, repito, tudo que está na Enciclopédia Espírita é descarga gratuita, totalmente gratuita. porque yo encontré algunos ejemplares de Les Annales du Spiritisme, que creo que es la que dices de esta de Rochefort, me suena que es de Rochefort, y contiene en los años 1927, 28, 29 comunicaciones de Allan Kardec y de León Denis, pero E no las he também, leído todavía, no las tengo todavía. Y eu tenho várias delas, inclusive comprei algumas que me faltavam deste lote, né, recentemente. Mas
bom, na Revista Espírita, solamente olhei 1869, mas teve muitas outras, né? Inclusive, se pode até ver como que com o tempo, né? Se permanece fiel ou se já começa a se encontrar alguns vieses, né? Usa a palavra viés em espanhol? Un biais em Envi- francês? eh, eh, Viés em português? Né? Alguma influência. corrientes, corrientes. Se usa a expressão, por exemplo, um viés cognitivo, um biais cognitivo. Envi- Não sei se, não tenho certeza da palavra em espanhol. São coisas que, influências estranhas que vieram desviar a coisa, né? Por exemplo, o espiritismo em Brasil tem um viés religioso, né? É Sí, exemplo. una corriente, una línea, una corriente, sí. Sí, Então, isso é um tema muito interessante, mas que necessita de muito tempo, né? De coletar todas essas mensagens no mundo todo, não? E fazer a análise para ver como que evoluíram com o tempo, não? Porque tú no sabes, por tus conocimientos y eso, no sabes si después de desencarnar Allan Kardec, bueno, has comentado antes que se dice que fue Chico Javier, pero antes, o sea, pocos años después de desencarnar como Allan Kardec, ¿tú tienes alguna noticia de que a lo mejor se reencarnó en Francia, por ejemplo, a principios del siglo XX? ¿Te suena o no tienes? Tiene pretendidas pessoas que pretenderam ser a reencarnação, mas de maneira evidente, né? Não foram, né? Totalmente diferente, né? Mm, Chico Xavier são os brasileiros, inclusive pessoas como Marlene Nobre, né? Que tenho muito respeito por ela, que pensam assim. Mas, como disse, com todo o respeito para essas opiniões, é impossível ter a certeza. Então, cada uns vai dizer, eu acredito, outros vão dizer, eu não acredito. E aí, o problema desses assuntos é que acabam, em vez de unir, dividem, né? Por isso que eu sempre estou com muito respeito, né? Respeito todas as opiniões. Chico Xavier foi inquestionavelmente um espírito que tive uma tarefa imensa, né? Realizou muitas coisas numa literatura extraordinária, né? Se não foi Allan Kardec, foi da mesma equipe, né? A mesma equipe de Allan Kardec, foi espíritos assim que colaboraram, né? Foi excelente continuador. Mas daí hasta dizer que foi o próprio reencarnado, eu não entro em nenhuma garantia neste sentido. Bueno, ya termino aprovecho la última consulta, Charles. Tú conoces también el Cercle Spirit, Allan Kardec en Francia, este E não. que fue creado en 1974. Ellos cuentan que siguiendo las indicaciones de Allan Kardec, ¿te acuerdas? Que les pidió que fundaran y que se supone que es su guía hasta el día de hoy, creo. Yo es que hace tiempo que ya no les sigo, pero... Simples. Leiam os livros de ele, leiam as revistas de ele e analisem Ujú. e hagam suas opiniões. Eu tenho, inclusive, comunicações de Allan Kardec recebidas neste grupo. Sí. Algumas parecem fuertes, né, buenas. Outras, muito menos, não? Então, tem que fazer uma separação, uma triagem, né, entre estas coisas. E o mais importante, mais uma vez, é o contenido, né, o resultado. Mm, claro. Bueno, ya, no abuso de tu tiempo. En Muchas definitiva era gracias, lo Charles. que, en definitiva era lo que Kardec decía, analizar, bueno, lo que decían los Sí. propios espíritus, analizar todas las comunicaciones, Uhum. todas las Sempre dizia, os espíritos também sempre diziam: analisem, analisem, analisem.
Pues muchas gracias, Charles. No te robamos más tiempo, aunque quisiéramos, la verdad, quisiéramos robarte todo el tiempo para nosotros, pero no puede ser. Te damos las gracias por una vez más por estar aquí, por esta magnífica conferencia y bueno, pues mandarte un abrazo enorme y a ver si pronto nos podemos ver. Un abrazo, Charles. Muchas gracias, Gracias. Charles. Yo,